apóstolos. E quando Lucas traz a expressão que Jesus estava cheio do Espírito aqui, essa mesma expressão, cheio, foi a que ele usou em Atos capítulo 2, versículo 4, quando o texto diz que no dia de Pentecostes todos foram cheios. Mas o interessante é que essa expressão cheio é pleres. E o que é pleres no grego, Nath? É alguém mentalmente influenciado. Então, quando o texto diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo, isso significa que Jesus estava sob plena influência do Espírito Santo. É por isso que logo depois de ser cheio, ele vai ser conduzido pelo Espírito. Por quê? A maior evidência de que alguém é cheio do Espírito é o quanto ele age sob influência do Espírito Santo. Atos capítulo 2, quando eles foram cheios, nós temos então o início do Evangelho, nós temos então o início de Atos dos Apóstolos, onde tudo que os apóstolos fizeram sob a influência do Espírito, porque estavam cheios dele. Então, ser cheio do Espírito não fala de movimento apenas, mas fala de comportamento. Porque ser cheio do Espírito não é muito sobre falar em línguas, é mais sobre saber refrear a língua. Ser cheio do Espírito é mais sobre controlar os comportamentos para que haja sob plena influência. E Jesus, cheio do Espírito, foi conduzido pelo Espírito. Por quê? Porque ele estava sob a influência do Espírito, então ele era conduzido. O Espírito levava onde queria. O texto diz que ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. Vamos lá, Jesus é levado pelo Espírito aonde? Ao deserto. Então perceba que quem está movendo Jesus para este ambiente árido e seco é o Espírito Santo. Quem está levando Jesus ao deserto é ao Espírito Santo. Não pense você que ser guiado pelo Espírito te levará apenas em locais bons e legais de serem desfrutados. O Espírito está dizendo: eu também conduzo meus filhos ao deserto, eu também conduzo os meus servos ao deserto. Quem está levando Jesus é o Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Apesar de ser o Espírito quem estava conduzindo Jesus ao deserto, não foi o Espírito quem tentou Jesus, foi o diabo. Tiago disse que se alguém disse que Deus o tentou, este alguém é mentiroso, porque Deus a ninguém tenta. Mas a pergunta que a gente faz é: Natiele, por que Jesus vai conduzir, e o Espírito vai conduzir Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo? Por que Jesus tinha que ser tentado pelo diabo? 1 Coríntios capítulo 15, versículos 45 a 49, Paulo nos traz a afirmação da natureza celestial em contrapartida da natureza humana. E quando ele fala sobre a natureza celestial, para falar dela, Paulo vai trazer uma comparação entre Adão e Jesus, onde ele chama Jesus de o último Adão. Então, para Paulo, o Adão do Éden é o primeiro Adão e Jesus é o último Adão. Em texto de Romanos, ele diz que o pecado entrou no mundo por um homem, porque por Adão, mas também por um homem entrou a justificação, porque por Jesus. Só que da mesma maneira com que o primeiro Adão foi tentado, o último Adão também tinha que ser, porque a queda do homem estava na queda de Adão, mas a vitória da igreja está na vitória de Cristo. Com que o primeiro Adão foi tentado, Jesus também foi tentado. E antes de iniciar o seu ministério, antes de começar o seu ministério, depois de ouvir do Pai que ele é o Filho amado, depois do batismo, de receber o Espírito, e antes de começar o seu ministério, Jesus vai ter que passar pelo deserto, para que no deserto as suas intenções reais sejam provadas. Deus está dizendo: antes do cumprimento daquilo que eu te disse, o deserto te espera. Antes do cumprimento da promessa que eu te fiz, o deserto te espera. Mas quem vence no deserto também é levado para os lugares em que o Senhor prometeu. Só que tem gente que tem promessa, mas está circulando no deserto há muito tempo. O que deveria ser 40 dias virou 40 anos. E não vem com essa de que quem tem promessa de Deus não morre, não, porque morre. O povo de Israel saiu do Egito com uma promessa de que eles entrariam na terra prometida, mas por causa da murmuração e porque não entenderam o que Deus queria fazer com eles, Deus disse para
tombar nesse deserto, mas você não vai entrar na terra. Morreram sem viver o cumprimento de promessa, porque vive cumprimento de promessa quem sabe suportar o que Deus quer fazer no deserto. O texto diz que Jesus vai ser tentado pelo diabo. Versículo 2, ele fica ali 40 dias e 40 noites jejuando. Perceba, Jesus estava sendo conduzido pelo Espírito, cheio do Espírito Santo, praticando disciplinas espirituais como jejum e oração, mas ainda assim ele foi tentado pelo diabo. Por quê? Porque ser cheio do Espírito, orar, ler a Bíblia, jejuar, não me livra de ser tentado, mas é por causa disso que eu não caio em tentação. Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus disse para os discípulos: vigiai e orai